apresenta População Brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje estou passando aqui para a gente conversar um pouco sobre populações, tanto brasileiras quanto também mundiais. Quando eu falo de populações, eu estou falando de pessoas que moram em um determinado lugar e numa quantidade total dessas pessoas. E aí eu lembro que quanto mais moram pessoas num espaço, mais populoso dizemos que este país é. Exemplo, se numa casa morasse, por exemplo, 2 pessoas, esta casa seria menos populosa do que uma casa onde moram 16 pessoas, porque naquele espaço estaria morando mais pessoas do que naquela casa onde moram apenas 2 pessoas. Então nós estaremos falando aqui de países populosos, aonde mora uma grande quantidade de pessoas ali. E para isso nós vamos falar sobre os países mais populosos do mundo em 2020. Qual será a posição do Brasil em os 10 países mais populosos em 2020? Começando em 10º lugar, nós temos o México. Sim, o México, ele ocupa a 10ª posição. Ele tem 128 milhões de habitantes, quase 129 milhões de habitantes, 1,65% da população mundial. Em 9º lugar, a Rússia. A Rússia, ela possui cerca de mais ou menos 145 milhões, 1,87% da população mundial. Nós também temos em 8º lugar Bangladesh. Bangladesh, ela tem a população estimada em cerca de 164 milhões e é 2,11% da população global no mesmo lugar. E agora em 7º lugar nós temos a Nigéria. A Nigéria, ela tem cerca de mais ou menos 206 milhões de habitantes e ela equivale a 2,64% da população mundial no único lugar. E o Brasil? 6º lugar. O Brasil em 2020 está na 6ª posição, com cerca de 212 milhões, equivalente a 2,73% da população mundial num único lugar. Passando um pouco mais, temos aí agora o 5º lugar, que é o Paquistão. O Paquistão, ele tem hoje mais ou menos estimado 220 milhões de habitantes, 2,83% da população mundial. Ocupa esse espaço aí. Em 4º está a Indonésia. A Indonésia, ela tem hoje cerca de mais ou menos 273 milhões e equivale a 3,51% da população mundial. Agora vamos pensar um pouco quem ocupa o 3º lugar? Estados Unidos. Estados Unidos, ele tem mais ou menos hoje, em 2020, 331 milhões, equivalente a 4,25% da população mundial num único lugar habitando. Em 2º lugar, a Índia. A Índia tem, estimem, assustem, olha só, 1,380 bilhões, equivale a 17,70% da população mundial. E em 1º lugar, claro, a China. A China, ela tem hoje mais ou menos cerca de 1,439 bilhões, 18,47% da população mundial moram nesse país, a China. Surpreendente, não é? Com certeza sim. Agora uma pergunta interessante. Saber de tudo isso nos ajuda de que forma? Como que isso influencia, por exemplo, na vida da população brasileira? Quer saber a resposta?
também vai ter que esperar os próximos vídeos para que você possa entender por que é importante saber isso. Pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Fui!